Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite para vocês. Eu sou o professor Adriano Ferrarez e nós vamos ter aqui mais uma aula de Física 2. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre capacidade térmica, tá bom? Para começar essa aula, uma reflexão, um pensamento do momento desse grande escritor, filósofo chamado Erich Fromm, que diz o seguinte: o mal do passado foi os homens se tornarem escravos. O perigo do futuro é que eles se tornem robôs. Né? Então, uma reflexão aqui interessante, né, a respeito, né, disso, e nesse momento em que a gente está aí, né, à distância, aula remota, ensino à distância, né, inteligência artificial, né, uma coisa interessante, uma reflexão aí desse pensador, né, que foi o Erich Fromm. Vamos tocar para frente. Vamos falar um pouquinho sobre capacidade térmica, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, a definição de capacidade térmica, né, que a gente representa pela letra C maiúscula, né? Então a capacidade térmica de um corpo é a quantidade de calor necessária por unidade de variação de temperatura do corpo. Ou seja, né, matematicamente falando, a capacidade térmica o que é? É calor dividido pela variação de temperatura. Tá? Então, por exemplo, né, aqui a gente já pode tirar aqui uma unidade que é usual para medir a capacidade térmica de um objeto, né, que seria o quê? Calorias por grau Celsius. Então seria a quantidade de calor para eu variar em 1 grau Celsius, ou em 1 Kelvin, ou em 1 grau Fahrenheit, a temperatura de um objeto. Tá bom? Beleza? A capacidade térmica, então, ela é uma característica do corpo e não da substância. Isso aqui é uma coisa muito importante, tá, gente? A capacidade térmica é uma característica do objeto, do corpo, obviamente, feito de uma determinada substância, ou de uma amálgama, o que seja, tá? Mas a capacidade térmica está relacionada com o objeto, com o corpo, né? Então, assim, diferentes blocos de chumbo, por exemplo, podem ter diferentes capacidades térmicas, né? Apesar de serem feitas da mesma substância, no caso o chumbo, tá? Então, se a gente faz aqui, né, a análise das unidades de medida, né, então a usual seria o quê? Calorias por grau Celsius, mas eu posso representar a capacidade térmica também, medir ela em joules por grau Celsius, ou no sistema internacional, joule por Kelvin, tá? A gente pode usar essas 3 unidades de medida, tá bom? Muito bem, vamos lá. Então vou imaginar aqui que eu tenho a seguinte situação, olha lá, né? A capacidade térmica, então, é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de um corpo, né? Nós já vimos essa equação, então é a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura, tá? Então o que acontece aqui, né? Eu tenho aqui o seguinte: se eu forneço uma quantidade de calor para um corpo e ele sofre uma grande variação de temperatura, isso quer dizer o quê? Né? Que a capacidade térmica dele é pequena, ou seja, né? Certo? Então, ó, quanto maior a variação da temperatura de um corpo, menor a capacidade térmica. Agora, se eu forneço para um outro corpo uma quantidade, a mesma quantidade de calor, e a variação de temperatura dele é pequena, isso quer dizer o quê? Que a capacidade térmica desse corpo é grande. Né? Lembrando, gente, que a capacidade térmica, mais uma vez, né, é definida como a capacidade que o corpo tem de armazenar calor. Vocês estão entendendo? Então, se a variação, se eu forneço o calor e ele tem uma grande variação de temperatura, isso quer dizer o quê? Que ele também vai variar a temperatura perdendo o calor. Ou seja, ele não consegue reter esse calor. Agora, se ao contrário, esse corpo ele recebe uma quantidade de calor e varia pouco a sua temperatura, isso quer dizer o quê? Que ele consegue, quando ele perder calor, ele não vai perder calor, a variação de temperatura dele não vai ser tão grande. Então ele consegue reter o calor, armazenar o calor. Tá bom? Tá? Imagina aqui, ó, né, nesse caso do exemplo, o que é? Eu estou fornecendo para esse cara aqui, né, 40 calorias e ele sofre uma variação de 20 graus Celsius. Então a capacidade térmica dele, o que é? É de 2 calorias por grau Celsius. Né? Ou seja, esse resultado indica o quê? Que para variar a temperatura desse cara em 1 grau Celsius, eu tenho que fornecer 2 calorias para ele. Tá certo? Tranquilo? Né? Então, essa seria a medida. Vamos resolver aqui um exercício, tá? Que trata de capacidade térmica. Olha lá. Uma garrafa térmica contém água a 60 graus Celsius. O conjunto garrafa térmica e água possui uma capacidade térmica de 80 calorias por grau Celsius.
O sistema então é colocado sobre uma mesa e após algum tempo a temperatura dele diminui para 55 graus Celsius. Ou seja, a temperatura de 60 graus Celsius cai para 55 graus Celsius. Qual foi a perda de energia térmica para o ambiente nesse intervalo de tempo? Tá bom? Considerando então, né, a capacidade térmica de 80 calorias por grau Celsius, a temperatura inicial é igual a 60 graus Celsius, a temperatura final é igual a 55 graus Celsius. Então vamos lá. Olha lá. Primeiro, temperatura inicial 60 graus Celsius, tá? A temperatura final 55 graus Celsius e a capacidade térmica desse cara 80 calorias por grau Celsius. Tá bom? Então eu vou aplicar então, ó, essa equação, capacidade térmica é igual a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. A variação de temperatura desse cara vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial, que é menos 5 graus Celsius, tá? De forma que, olha lá, substituindo na equação eu vou ter, né, a capacidade térmica 80 calorias por grau Celsius é igual a quantidade de calor sobre a variação de temperatura, menos 5 graus Celsius. De forma que a quantidade de calor vai ser igual a menos 40 calorias. Foi a quantidade de calor que ele perdeu. Esse sinal negativo indica o quê? Que o sistema está perdendo calor. Tá bom? Então essa seria a quantidade de calor que o sistema perdeu, né, durante essa variação de temperatura de 60 para 55 graus Celsius. Tá bom? Essas são as referências da nossa aula de hoje. Até a próxima aula. Valeu, galera!